Você confia nas notícias da TV? Se a resposta for não, você faz parte de um grupo que vem crescendo cada vez mais em nosso país. A credibilidade da velha mídia tem perdido cada vez mais relevância. A imparcialidade dos grandes jornais e a falta de comprometimento com a verdade fez com que uma alternativa paralela surgisse em nosso país. Somos uma mídia independente que não aceita R$1 do dinheiro público. Nós realizamos o nosso trabalho por conta do seu José, da Ana, do Carlos e da Vitória. São brasileiros de todo o Brasil que decidiram apoiar o nosso trabalho. Isso significa independência. É justamente essa palavra que permite um trabalho sério e comprometido com a verdade. Não adianta mais reclamarmos da velha mídia e não construirmos uma nova. Você está recebendo a oportunidade de apoiar a educação e a cultura das próximas gerações. Nós contamos com você e até breve. Agora o Brasil, uma nação independente e soberana, tinha um longo futuro pela frente. Dom Pedro I havia deixado o país para cumprir a missão de vencer o seu irmão na maior guerra civil da história de Portugal. Quando abdicou do trono, por força da lei brasileira, constituiu-se um governo temporário até que seu filho Pedro II atingisse a maioridade. Foi o período regencial. Pedro I, em seu último ato de amor pelo Brasil, deixou José Bonifácio como tutor de seu filho. Antes de sua morte, Pedro trocou cartas com o futuro sucessor de seu trono. Falava sobre amor à pátria e para seguir os conselhos daqueles que o educavam. Bonifácio estava em casa, depois de ter passado por uma série de questões com Dom Pedro I, enfim, e quando ele foi chamado, ele poderia dizer assim: não vou. Olha tudo que vocês fizeram. Bonifácio poderia ter personificado o país, mas ele percebeu que havia a demanda de educar Dom Pedro II. E por 2 anos ele o ensinou à sua maneira. Ele era um cara que preferia educar com o moleque correndo pra lá e pra cá, que não ensinava etiqueta. E ele queria ensinar botânica no meio das plantas. Ele queria ensinar zoologia com os animais, astronomia com observatórios. Ele queria ensinar as coisas apontando. Ele sabia muito, né? E ele ensinava pra criança, pro Dom Pedro, isso. Só que foram 2 anos.
Esses 2 anos, creio eu tenho para mim, que ele ensinou as bases do aprendizado de muitos idiomas. A gente sabe que José Bonifácio falava 11, Dom Pedro chegou a 16. Segundo, deixou no coração do Pedro um amor profundo pelo conhecimento, pelo saber, e um amor profundo pelo Brasil. Exatamente o que o Pedro I queria, lembram-se? Honra, patriotismo e saber. Pedro, ainda muito jovem, não poderia assumir o trono. Por votação, assume a regência um dos inimigos de Bonifácio, que o acusara de crimes, Diogo Feijó. Durante o período regencial, consolidaram-se as divisões políticas entre os 2 partidos que protagonizaram as disputas ideológicas naquele período: o Partido Conservador e o Partido Liberal. Objeto de divergência entre conservadores e liberais era muito pouco. Os liberais acreditavam que, para garantir a liberdade, o poder não poderia estar concentrado na figura do imperador, e sim nos estados. Já os conservadores entendiam que, naquele momento, para garantir a liberdade dos estados, o poder deveria estar na figura do imperador. Quer dizer, no fundo, os conservadores defendiam a centralização do poder, que era vista pelos liberais como um ataque às liberdades, como uma defesa das liberdades locais que eram colocadas em causa pelas oligarquias locais. O que acontece no Rio Grande do Sul que faz com que eles decidam quebrar? Bom, primeiro tem os liberais no poder. Os liberais no poder aumentam o poder das assembleias provinciais. As assembleias provinciais fortes demais resolvem, não quero mais saber desse império. Primeiro motivo. Aí depois que a gente vai pensar no imposto sobre o charque. Uma falta de representação adequada parlamentar na coroa por parte dos rio-grandenses, o não atendimento por parte dos regentes dos interesses do Rio Grande do Sul, fazem com que, no dia 18 de setembro de 1835, alguns líderes militares e civis decidem que é hora de atacar Porto Alegre para depor o presidente da província e instalar um outro, que não fosse um escravo dos interesses da regência, e sim alguém servidor dos interesses do Rio Grande. A Bahia teve algo parecido, chamada Sabinada. Então no sul eles conseguem a República Juliana também. Então tem a Rio Grandense, a Juliana, que é Santa Catarina, e depois a Bahia, a República Baiense, com o Sabino. A ideia era, aos poucos, eles ir proclamando repúblicas e se unindo contra o Rio de Janeiro. Bom, não deu certo. A Sabinada não durou alguns meses e a Juliana também não durou muitos meses. O que durou mesmo foi a Farroupilha. Mas não se tratava de entender os farroupilhas como separatistas em absoluto. A maioria não quis a separação por entender que o Rio Grande tem que crescer sem o Brasil. A separação foi uma forma extrema que alguns farroupilhas entenderam de se fazer ouvir. E a busca pelo fim dessa taxação sem representação não foi ouvida, de modo que só restou a secessão. Mas o período regencial foi um período de muito mais revoltas do que isso. Se nós ficarmos aqui analisando, foram revoltas, causado pelo quê? Pela descentralização prematura e pela desagregação em torno do centro. Nós tivemos 9 anos com 10 pequenas guerras civis simultâneas em diferentes regiões do Brasil. Eles aumentaram muito irresponsavelmente o poder das províncias. José Bonifácio não tinha avisado? Aconteceu o que ele falou. Como é que você governa uma situação como aquela sem retornar a uma forma ditatorial de governar, sem colocar um tacão militar tentando controlar a sociedade? Nós não voltamos. Em meio a esta agitação, Dom Pedro II foi declarado imperador prematuramente, em 23 de julho de 1840. Porém, somente ao final daquela década, as últimas revoltas do período regencial e outras posteriores, como a Revolução Praieira, foram debeladas, e o país pôde voltar a uma relativa estabilidade política interna. Internacionalmente, após a perda da Cisplatina, que se tornou o Uruguai, o Brasil saiu vitorioso de 3 guerras no Cone Sul, durante o reinado de Dom Pedro II, a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai, naquele que, além de ter sido um dos maiores conflitos da história, o maior da América do Sul, foi o que exigiu o maior esforço de guerra na história do país. Dom Pedro II é considerado o primeiro brasileiro e, na sua época, era reconhecido como patriota e guerreiro do povo brasileiro, sendo ele capaz de unir desde escravos até grandes barões. Dom Pedro II
Gostava muito de ciência e de novas tecnologias, tanto que não parava de viajar e tentar trazer boas novas para as terras brasileiras. Ele era aclamado pelo povo e retribuía todo esse senso de patriotismo, fazendo o governo politicamente estável, economicamente pujante e militarmente forte. Em síntese, o segundo reinado foi uma época de grande progresso cultural e de grande significância para o Brasil, com o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente e como um importante membro entre as nações americanas. Denota-se nesta época a solidificação do exército e da marinha, culminando na Guerra do Paraguai em 1865, e mudanças profundas na esfera social, como a gradativa libertação dos escravos negros e o incentivo da imigração europeia, para se juntar à força de trabalho brasileira. As artes visuais, a literatura e o teatro afloraram nesse período, embora muito influenciados por estilos europeus que variavam entre o neoclassicismo e o romantismo. Cada conceito era adaptado para criar uma cultura genuinamente brasileira. Nesse período, ocorreu a expansão da urbanização das grandes cidades, visando este último o mobilizar mais eficiente do fluxo de bens de consumo e a interiorização do país, além da introdução dos telégrafos elétricos que interligavam as províncias brasileiras e demais países sul-americanos, linhas de navios a vapor que atualizaram as marinhas mercantes e de guerra e, em 1877, a aquisição dos primeiros aparelhos telefônicos. A segunda metade do século XIX foi marcada por uma incipiente modernização brasileira baseada em pilares essenciais: a economia cafeira no Sudeste, o fim do tráfico negreiro e a extinção gradual da escravidão. A substituição do antigo sistema escravocrata pela mão de obra assalariada, incentivos da indústria do país para amadurecer-se e assumir, até o fim do segundo reinado, uma posição de destaque cada vez mais vigente. O Brasil no fim do século XIX era um país culturalmente costurado, por grandes artistas que produziam obras a fim de criar a cultura brasileira, como o escritor Machado de Assis, o compositor Carlos Gomes, entre outros. Economicamente forte, o país tinha a segunda moeda mais valorizada do mundo e gerava mais recursos econômicos no Brasil do que em países como os Estados Unidos. Intelectualmente construído por pensadores como Carlos Gomes, Machado de Assis, o próprio imperador Dom Pedro II, Joaquim Nabuco, entre vários e vários outros. Militarmente forte, a Marinha do Brasil era a segunda mais poderosa do mundo, socialmente redimido, com o fim da escravidão, cujo imperador e a sua filha, Princesa Isabel, batalharam muito e, no fim, conseguiram a libertação definitiva dos escravos pela assinatura da Lei Áurea. Politicamente estável, com um revezamento constante de poder, ora exercido pelos liberais, ora exercido pelos conservadores. Todos esses acordos sempre muito bem costurados em prol da nação pelo poder moderador, no qual tinha, à sua frente, o imperador Dom Pedro II, e urbanisticamente modernizado. Porém, o sonho estava chegando ao fim, e vinha a galope através do golpe militar que derrubou o império de monarquia constitucional e instaurou a república presidencialista no Brasil. Os militares, impregnados com a ideologia positivista e insatisfeitos com o baixo nível social que eles ocupavam perante o império, decidiram no dia 15 de novembro de 1889 dar o golpe que culminou o fim do Império do Brasil. Portanto, a proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano ou golpe de 1889, foi, de fato, um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo do Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o chefe de Estado, imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do exército brasileiro liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira República Brasileira.